Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula aqui para o nosso canal, tá? Para ajudar vocês a reprogramar a mente de vocês, porque essa é a ideia, vocês saírem da onde vocês estão e realmente terem a vida que vocês desejam, tá? O intuito do canal é esse, assim como eu fiz e faço na minha vida, que foi um divisor de águas, e é por conta dessa reprogramação mental que eu consigo hoje fazer vídeo aqui para o canal, que eu consigo me expor na internet. Não só isso, eu consegui fazer a minha faculdade, né, as minhas formações, consegui realmente me colocar, né, diante da sociedade. Porque até isso eu tinha medo de me posicionar diante da sociedade. Então tá aqui para vocês essa videoaula. Hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes, ok? E tem a nossa frase, né? Que eu amo essa frase. Tudo começa e termina na sua mente. A gente não pode esquecer disso. Deixa eu só abrir aqui para ficar grandão, que eu prefiro. Bom, vamos lá. Vamos iniciar. A gente vai entender melhor o que são crenças, né? Porque a gente fala muito, crenças limitantes, crenças, a pessoa tem crenças, mas o que é uma crença, né? No modo geral, o que são crenças? Define-se por crenças a certeza em algo. A crença é a ideia que se considera verdadeira e a qual se dá todo o crédito. Exemplos de crença, tá? Comer manga com leite faz mal. Essa crença, gente, é inofensiva. Você pode passar a sua vida inteira sem comer manga com leite, porque você não vai fazer diferença na sua vida, ok? Então, essa crença, ela é inofensiva. Tanto faz você comer ou não comer, vai dar no mesmo. Agora, existe uma crença que é muito séria, que prejudica absurdamente a vida das pessoas. Quando existe alguém, uma pessoa que acredita que o dinheiro é sujo, entende? Essa crença é prejudicial, porque quem vive sem dinheiro, né? Não tem como a gente viver sem dinheiro. A gente precisa pagar as nossas contas, a gente precisa comer, a gente precisa comprar roupa, a gente precisa, né, viver. E isso sim, demanda dinheiro, certo? Então vamos entender melhor o que significa isso. Quando a gente fala de comer manga com leite faz mal, isso é lá dos antigos, né? Então, já é uma coisa que a gente precisa se atinar. Quando a gente pensa em crença, normalmente ela chega pra gente de alguém que a gente já conhece. Manga com leite, o dinheiro é sujo. Agora a gente tem que se questionar, vamos abrir aí um leque de questões, né? Vamos nos perguntar aí para a gente tentar quebrar essa crença, o dinheiro é sujo. A gente tem que entender, quando o indivíduo ele tem uma crença que o dinheiro é sujo, precisa se questionar que sujo é esse? O que significa o dinheiro é sujo para essa pessoa? Vamos supor que eu tenha essa crença, o dinheiro é sujo. Mas o dinheiro é sujo por quê? Eu tenho que me questionar. O dinheiro é sujo porque ele passa na mão de todo mundo? O dinheiro é sujo porque ele cai no chão? O dinheiro é sujo porque as pessoas que têm muito dinheiro, existe uma outra crença por trás dessa crença de que o dinheiro é sujo, de que pessoas que têm muito dinheiro são desonestas. Olha aí, eu já trouxe uma outra crença. Por que esse dinheiro é sujo para mim? Vocês estão entendendo? Quando a gente se pergunta, quando a gente se questiona, a gente vai quebrando todos os meios que o nosso subconsciente ele vai arrumando para que justifique com que a gente acredite nisso. Entende? A necessidade de se perguntar, de se questionar. Então vamos continuar. É importante dizer que a crença surge sem fundamento racional, que é comer manga com leite, porque existe doce que tem manga e leite. Então a pessoa não pensa, por exemplo, que, poxa, se tem doce de manga com leite e eu não passo mal, eu não morro, né? Não... Por que existe isso? Eu acredito nisso. Bom, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu há pouquíssimo tempo. Tava minha filha comendo, se eu não me engano, cachorro quente, né? O cachorro quente que eu digo não era nem ele montado, é só a parte do recheio mesmo, que era a salsicha e o molho. E tomando um copo de guaraná gelado. E aí ela ficou com preguiça de esquentar a salsicha com o molho. E sentou à mesa para comer.
com um copo de guaraná gelado. E a minha mãe, a avó dela, virou para ela e falou assim: não, não come a comida gelada porque faz mal. Pensei, eu falei, mas mãe, qual o sentido de comer comida gelada fazer mal se ela tá bebendo o guaraná e o guaraná é gelado? Por exemplo, o estômago vai falar assim: não, olha, agora que a comida é gelado, vamos passar mal. E agora que é refri, não vamos passar mal? Então não faz muito sentido, não é verdade? Aí ela foi, parou, pensou e falou assim: é verdade, tem um fundamento aí. Realmente nunca tinha parado para pensar nisso. Vocês estão entendendo como as crenças elas surgem? As crenças elas surgem, você não pensa no que você está verbalizando, no que você está colocando para fora, certo? O porquê que você acredita naquilo. Você não se pergunta e deixa aquilo agir automaticamente dentro de você, tá? É, é importante dizer que a crença surge sem fundamento racional. Elas nascem no interior da pessoa, desenvolve-se a partir das convicções, fatos externos e meio social. São as três formas que a crença ela surge dentro de você. Você herda uma crença pelo meio social, que é onde você vive, sociedade e tudo mais, e por você mesma, né? Que são as crenças que você cria, tá? Por sua vez, as crenças são o que te dá permissão ou não sobre suas ações diante das situações. Então vamos lá. Quando fala que é crença que dá permissão ou não, vamos entender como é que funciona isso. Por exemplo, você tem a oportunidade de abrir um negócio com um amigo seu, tá? E aí você vai lá, conversa com seu amigo, você entende o negócio, como é que vai funcionar o mecanismo ali do seu negócio, e você entende que você pode ganhar muito dinheiro com aquilo, se tornando empresário. Só que dentro de você existe a crença de que dinheiro é sujo. Então, o que vai acontecer? O seu subconsciente ele vai começar a contaminar tudo o que você conversou com o seu amigo. Tudo, entende? Ele vai começar a sabotar você. Porque se você lá dentro acredita que dinheiro é sujo, como que o seu subconsciente pode te levar, pode fazer com que o seu corpo ande para algum lugar que você vai ter muito dinheiro? É impossível, essas energias não batem. Você consegue compreender que não bate? Isso não encaixa. Então ele vai fazer com que você não aceite. Porque dentro de você, você tem uma crença instalada de que dinheiro é sujo. E automaticamente, se você aceitar esse negócio, abrir essa empresa com seu amigo, você vai ter muito dinheiro e você vai se sentir sujo. Entende? Você vai se sentir sujo. E aí isso vai te gerar algum mal, isso vai te gerar algum dano, certo? Então você não vai aceitar. Olha aí o tamanho do problema, que é você acreditar numa crença limitante, numa crença que te trava, tá? Aquelas são as crenças. Como elas surgem? Agora, as crenças limitantes, tá? São as crenças limitantes que impedem o nosso progresso. Vocês lembram que eu acabei de falar sobre o exemplo de que você não aceitar a fazer uma sociedade com um amigo, com alguém conhecido por conta da sua crença de você acreditar que o dinheiro é sujo? É exatamente isso. São as crenças limitantes que impedem o nosso progresso. E como elas são inconscientes, têm o controle do pensamento e dos nossos comportamentos. Você consegue compreender que quando está no nosso inconsciente, isso é tão profundo, que quando o pensamento ele vem, o pensamento da crença limitante vem, se a gente não estiver muito atento, a gente não consegue nem perceber, a gente não consegue nem definir que isso é uma crença? Pois é assim que funciona. E isso toma um controle tão grande dentro das nossas vidas que quando a gente olha, a gente fala: pô, eu tinha vontade de abrir um negócio, eu tive a oportunidade de abrir um negócio com um amigo, essa única oportunidade passou na minha vida e eu não agarrei e eu não sei nem porquê. Eu não sei nem porquê. Mas no seu dia a dia, por exemplo, você fala, você verbaliza. Ah, não, porque aquela pessoa tem dinheiro? Não, aquela pessoa lá não é possível. Ela não pode ser, ela só pode ser corrupta, ela só pode estar metida com coisa errada, ela não pode ser honesta, porque quem tem muito dinheiro não é honesto, porque a pessoa se suja, a pessoa ela fica corrompida, entende? Então é bom a gente se realmente tá assim ligado no que a gente fala, tá? Para não perder as oportunidades. E não deixar que as crenças, né, elas atrapalhem a nossa vida.
De verdade, porque às vezes, por exemplo, existem mulheres, por exemplo, que acreditam que todos os homens eles são infiéis e por conta disso passam suas vidas inteiras se relacionando, né, com homens, mas não tendo uma vida digna, né, não tendo um relacionamento saudável e destruindo elas por dentro, destruindo o íntimo delas, porque a crença ela só reafirma aquilo que você já estava pensando. É um ciclo. É um ciclo. Se você não quebra esse ciclo, você só vai reafirmando essa crença. E essa crença ela vai tomando uma potência, um poder muito maior do que ela tinha, entende? É muito comum ver uma pessoa que quer sustentar suas convicções utilizar comparações e artifícios inadequados, que são as crenças. Isso acontece porque a percepção de mundo dessa pessoa está repleta de crenças que não condizem com a realidade. É muito comum, né? Por exemplo, você está conversando com uma pessoa e a pessoa virar e falar assim, não, porque eu acho que é isso, eu penso dessa forma. E quando você olha o que a pessoa acabou de falar, nada mais é do que uma crença que ela tem lá instalado dentro dela e ela nem pensa, né, no que ela está falando. O tamanho da consciência dela ainda não se expandiu para ela realmente perceber o que ela está falando, para ela realmente poder mudar, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente sabe que está desajustado, que sabe que existe e está desajustado, porque senão a gente não consegue mudar, entende? Primeiro a gente tem que saber que aquilo existe. Se a gente não souber que aquilo existe, como é que você vai mudar? Não tem como, certo? Quando são perigosas, quando as crenças são perigosas, certo? As crenças limitantes são prejudiciais na vida de uma pessoa quando o indivíduo tem a sua vida estagnada, paralisada por conta de um pensamento que não é real. Não parece, mas simples afirmações negativas, tidas como verdades por nós mesmos, podem nos impedir de seguir em frente e realizar nossos sonhos. Vamos em parte. Vamos aqui pegar a primeira parte, tá? Sua vida estagnada, paralisada por conta do pensamento que não é real. Existem pessoas que não conseguem alcançar o básico de suas vidas, né? O que é o básico? Ter um emprego que pague suas contas, ou abrir um negócio. Não consegue se desenvolver por conta de crenças limitantes, por conta de ter uma crença instalada dentro dela que não permite com que ela dê o próximo passo. Não permite, essa crença ela paralisa a pessoa. Porque vocês lembram que é a crença que fala, não, você pode seguir ou não. É ela que dá a permissão. Então, se você tem uma crença que você é um falido, que você nasceu pobre, vai morrer pobre, é isso que o seu subconsciente vai te dar mais e cada vez mais. Enquanto você não se questionar, enquanto você não chegar e não quebrar essa crença, ele vai continuar te dando mais disso. E você vai ter mais disso. Porque é isso que você está dizendo para ele que você quer. Então, quando essa crença ela vem, você precisa perguntar o porquê que eu penso assim. Quem passou isso para mim? Quem passou essa crença para mim? Sabe? E tem muito a ver também, a crença quando ela fica forte dentro da gente, tem muito a ver com a pessoa que passou, tá? Quando ela é hereditária, e o sentimento que você tem por essa pessoa. Vamos botar assim, por exemplo, existe uma pessoa que você gosta muito, 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 é a sua referência, né? Um responsável seu, que te criou, que te cuidou, que te amou. E essa pessoa tinha uma crença que, vamos lá, vamos pensar. Uma crença que, tô meio alérgica, gente. Tô dando umas fungadinhas, é porque eu tô meio alérgica. Existe uma crença que só pode casar, tá? Se for realmente no papel. Se não for no papel, não pode morar junto, não pode fazer nada, porque isso não é casamento. Você tá cometendo pecado. Isso é uma crença, certo? E você ama essa pessoa. Ama, ama, ama muito. E por conta desse amor ser tão grande, ser tão puro, essa pessoa ter sido tão importante ou é muito importante ainda pra você, é como se você tivesse uma ligação com essa pessoa. É como não, né? Você cria uma ligação com essa pessoa e o que te aproxima dessa pessoa é você acreditar em tudo o que ela acredita. Então você carrega isso dentro de você. Vocês conseguem compreender? Você carrega isso dentro de você. E você não só carrega, como você rega todos os dias essa planta. Você rega todos os dias porque você não quer que isso morra, porque é uma ligação que você tem com essa pessoa.
E isso é inconsciente. Você não faz isso conscientemente. Vocês entendem? Aonde está aí a questão de estagnar e paralisar a pessoa? E aí, se você tá com uma pessoa que você ama, né? Uma pessoa que não tem a mesma crença que você. Muito pelo contrário, uma pessoa que tem uma outra crença, que teve pais separados, né? Que teve tios separados, que teve amigos que se casaram e se separaram. E aí essa pessoa ela tem a crença de que casamento, casar no civil, casar no papel, não é tão bom assim. E como é que faz? E aí você termina uma relação por conta de uma crença que você tem, né? E por conta de uma outra crença que a pessoa tem, vocês não conseguem se entender. Vocês têm noção do perigo que é isso? Do tamanho do problema que é a crença? Bom, vamos lá. Essas crenças são bastante responsáveis pela disseminação de doenças mais graves, como a ansiedade e a depressão. Também por vidas estagnadas, até repetir aqui, por vidas estagnadas e pessoas totalmente infelizes, porque foi o que eu acabei de dizer, certo? Se você tem uma pessoa, se você tem aí o seu namorado, a sua namorada, noivo, noiva, marido, né, mulher e tudo mais, pessoas da sua família próxima, cada um tem uma crença diferente, como que vocês vão se conectar? Quando que vocês vão começar a se conectar? É muito difícil a pessoa se conectar quando o outro tem uma crença inversa da dela. Entende? É o inverso do que ela pensa. É muito difícil, é quase que impossível. Você vai ter que ali renunciar muitas coisas para que essa pessoa, para que você seja feliz com essa pessoa, para que você seja feliz tendo aquilo que você tem uma crença forte que te limite, tá? A questão das doenças mais graves, de ansiedade e depressão, é porque, por exemplo, a pessoa que não consegue. Vamos dar o exemplo do cara que teve a oportunidade de fazer uma sociedade com a amiga e não fez por conta de uma crença. Aí, esse cara, ele não conseguiu digerir bem isso. Ele carrega isso pro resto da vida como se fosse um peso. Ele não ter aceitado, ele não ter feito realmente um negócio com o cara. E ele fica preso a isso, fica preso ao passado. Pronto, acabou com a vida do cara. Gerou várias doenças dentro do cara, ansiedade, depressão, porque ele pensa, pô, se eu tive oportunidade e não aceitei, agora qual a oportunidade que vai vir? Eu não tenho mais oportunidade, eu não tenho mais ninguém, ninguém mais vai me oferecer nada. Olha só, tá vendo como uma crença puxa a outra e a gente só vai fortalecendo cada vez mais a que a gente tinha? E aí o cara fica agarrado no passado. Pô, caraca, eu tive aquela oportunidade, deixei passar, mas por que que eu fiz isso? Pô, eu fui um burro. Eu fui muito, sabe, irresponsável, fui não sei o quê, tarará, tarará. Mas ele não entende que existe uma crença dentro dele. Ok? Já existiu uma crença. O que ele está fazendo é reafirmando essa que ele já tinha e fazendo com que surjam outras crenças e fortalecendo isso cada vez mais. E fazendo com que, olha que loucura, e fazendo com que doenças apareçam, certo? Problemas psicossomáticos, doenças psicossomáticas apareçam. E aí começa no plano mental, que passa para o físico. Tipos de crenças, tá? Já até falei isso antes, mas vou repetir aqui. Crenças herdadas, tá? As crenças herdadas, né, elas vêm dos responsáveis, elas vêm das pessoas mais próximas de você, vêm do seu convívio. É representada por tudo aquilo que o indivíduo ouve dos pais e observa em seu sistema familiar. E são as que têm o maior poder de contaminar o indivíduo, pois podem ser cultivadas pelo discurso. Você é lerdo, você é burro, se continuar assim, ninguém vai gostar de você, ou pelos exemplos e acontecimentos como traições, forma de lidar com o dinheiro. Aqui é importante dizer o seguinte, eu já fiz essa observação antes. Elas têm o maior poder de contaminar o indivíduo. O porquê? Porque as herdadas, elas não vêm puramente porque são de pessoas que você conhece, tá? Elas são tão fortes porque tem sentimento. Você, quando carrega uma crença da sua mãe, do seu pai, de um responsável, de uma avó, que você estima muito, não é só uma coisa que a pessoa tenha falado para você. Criou um sentimento, criou ali um elo, criou um vínculo com a pessoa. E você gosta daquela pessoa. Ou não, né?
Ou não, pode ser também que você não goste da pessoa. E aí é o contrário, é o oposto. Como você tem ódio da pessoa, você tem rancor porque aquela pessoa fez alguma coisa de ruim, a sua crença, ela só vai se fortalecendo. Você consegue entender? Essas são as herdadas. As pessoais são as que você cria, tá? São as crenças criadas a partir de experiências individuais. Elas têm origem hereditária, mas se tornam verdades pelas experiências. Então, se você tem uma crença que o dinheiro é sujo, tá? Desde pequenininho, você tem uma crença de que dinheiro é sujo. Você sempre ouviu isso. Dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. Aí você cresceu, certo? E todas as vezes que você foi lidar com dinheiro, você meio que se deu mal, digamos assim. Por conta de que, além do dinheiro ser sujo, ainda colocaram uma outra crença de que todas as pessoas que têm muito dinheiro, essas pessoas elas não são confiáveis, essas pessoas elas estão metidas com coisa errada. Então você não se deu bem, então isso só vai reforçando, né? Tem ali o que você pensa, e quando você parte para a ação, as suas experiências elas são ruins. E aí fazem com que você só reafirme isso dentro de você. Então essas são as pessoais, tá? Se você foi mandado embora ou não passou no vestibular, é um exemplo. Pode desenvolver a crença de que não é capaz. Se terminaram um namoro com você, pode acreditar que nunca ninguém vai gostar de você, né? Porque você só está reafirmando aquilo. As crenças sociais são as crenças populares impostas pela mídia ou pela sociedade. Alguns exemplos são: o mundo é perigoso e os ricos são mais felizes. Então, assim, tem as crenças sociais também, né? Tem as crenças sociais de que, por exemplo, na minha família existe uma crença social muito enraizada, muito forte, que em todos os lugares tá muito perigoso, mas é muito, muito, muito perigoso, ao ponto de você quase que não poder sair, assim, sabe? Tem que estar sempre ligado. Então, existe o risco, mas não desta forma, não de forma desequilibrada, do jeito que eu ouço, né? Porque sempre existiu o risco, sempre existiu. Né? Então, assim, a gente tem que entender se está em desequilíbrio. Se está em desequilíbrio, é uma crença limitante, tá? Porque se você, o que já aconteceu comigo também, de tanto eu ouvir jornal há muitos anos atrás, na época que eu via jornal, isso tem muitos anos mesmo, mas tem mais de 5 anos, tá? Que eu decidi não chegar mais perto de TV aberta. Eu não vejo mais TV aberta. Eu criei uma. Não chegava a ser síndrome do pânico, nem. Não chegou a ser uma síndrome, mas. Porque eu ainda saía, né? Eu nem sei se isso tem níveis, mas eu comecei a achar que em todos os lugares que eu ia poderia acontecer alguma coisa de ruim. Então eu entendi que aquilo estava. Eu estava em desequilíbrio e aquilo estava me fazendo muito mal. Inclusive porque eu deixava de fazer as coisas com a minha filha, né? E coisas que eu sempre gostei, por exemplo, ir ao cinema, né? Dar uma volta com ela, tomar alguma coisa, um sorvete, um açaí. Eu já tinha parado totalmente de fazer isso. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi a necessidade de querer estar mais e mais com ela, como se eu tivesse que respirar ela o tempo inteiro, como se eu tivesse que me alimentar da energia dela. Então eu comecei a entender, eu falei, não, tem alguma coisa aqui desalinhada, desajustada, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, né, para eu poder agir. E eu observei que isso estava vindo dos jornais que eu assistia. E olha que eu nem assistia tanto jornal, nem assistia tanto televisão aberta assim. Eu escolhia um ou dois jornais para assistir e assistia aqueles jornais. Só que aí quando eu decidi realmente parar com tudo, falei, não, eu vou parar de ver televisão aberta, eu não quero mais isso, porque é daqui que está vindo isso, essas coisas, essas paranoias. Eu melhorei, digamos assim, que 98% eu melhorei. 98% eu melhorei. Porque tinham crenças em mim, né? Tinham muitas crenças em mim, de família, né? Então, assim, mas nessa questão do que eu falei, né? Desses exemplos que eu falei que eu tive, nisso eu melhorei, tá? E até um conselho que eu dou pra vocês. Não reforcem as suas crenças com questão de violência assistindo o jornal, porque eles querem é isso mesmo, tá? Eles querem uma sociedade com medo, com bastante temor, aonde eles possam governar, onde eles possam comandar vocês e é uma massa mesmo, tá? Então assim, não se contamine,
tá? Com isso, tenha noção de que realmente existem perigos, existem sim, a gente sabe que existe, mas a gente também tem que ter um pouco de. Um pouco não, né? A gente tem que viver no equilíbrio, tá? Não importa o quanto eu trabalhe, nunca vou conseguir juntar dinheiro. Não consigo aprender a fazer isto. Não tem jeito. Gente, essa crença aqui, ó, não consigo aprender a fazer isto, não tem jeito. Eu tinha essa crença, tá? Eu carreguei por muitos anos essa crença aqui comigo, tá? Por conta da minha infância. A gente carrega muita coisa das nossas infâncias, da nossa infância, tá? As nossas crenças, a maioria surge na nossa infância. E se a gente não cuida disso, isso se torna um problema seríssimo, grave, como foi na minha vida, ok? Nunca serei bom o suficiente para alcançar os meus sonhos. Essa outra crença também eu acreditava nisso. Não posso conseguir fazer isto, que é quase igual a que eu falei anteriormente, né? Nasci pobre e vou morrer pobre. É tarde para começar. Os outros são melhores que eu. As pessoas têm sorte e eu não. Aqui é o ciclo das crenças limitantes, né? Como que acontece, né, esse ciclo? Como que acontece a crença? Como ela se fortalece, como ela cria outras crenças dentro de uma crença forte. Vamos lá, vamos tentar entender isso. Vocês conseguem, ó, medo de falhar. Eu até botei aqui o exemplo. Você tem uma crença que você tem medo de falhar, tá? E aí, por conta disso, você não consegue, por exemplo, fazer uma faculdade, porque você tem medo de falhar. Você não consegue, por exemplo, mudar de emprego, porque você tem medo de falhar no próximo emprego. Você não consegue ser pai, porque você tem medo de falhar. Você não consegue ser mãe, porque você tem medo de falhar. E o que acontece? O seu potencial, quando a gente tem essa crença de falhar, qual vai ser o seu potencial? Quanto mais você pensa nisso, menos potencial você vai ter para ir contra essa crença. Vocês conseguem entender? O seu potencial em cima dessa crença aqui, para combater ela, vai ser zero. Agora, para fortalecer ela, vai ser 100%. O seu potencial para fortalecer essa crença vai ser 100%, mas para combater essa crença vai ser zero, tá? E aí o que acontece? Você tem a sua crença. Para acabar com ela, o seu potencial é quase que nada. É nada, porque você não acredita que possa acabar com ela. Qual vai ser a sua ação diante de fazer uma faculdade, sendo que você acredita fielmente que você não é capaz? Qual vai ser a sua ação diante disso? Você já sabe que você não tem potencial para terminar com ela, para acabar com essa crença. Você vai acabar não indo para a faculdade, certo? Porque você tem medo de falhar. Você vai acabar não trocando de emprego, porque você tem medo de falhar. Você vai acabar não tendo uma família, porque você tem medo de falhar. E aí, diante dessas três situações aqui, qual vai ser o seu resultado? O seu resultado vai ser negativo. Porque você já tem a crença instalada e muito forte, ela está no seu subconsciente, ela tá enraizada dentro de você. O seu potencial em cima dela de uma forma negativa, 100% de uma forma positiva, que é para você exterminar com ela, acabar com ela. Você não consegue, você não vai conseguir, tá? Então você só está fortalecendo isso, as suas ações elas vão ser condizentes com todo esse processo anterior e os seus resultados eles vão ser condizentes com todo esse processo anterior. E o que vai acontecer? Crença mais potencial que é zero, mais ação que é zero, mais resultado que é negativo, você só vai reforçar essa crença. Você lembra quando eu falei sobre o dinheiro é sujo? Então, vamos lá. Você já tem a crença que o dinheiro é sujo. Seu potencial para exterminar essa crença, ele é zero. Você não vai conseguir. Porque você está com isso enraizado de você, você não sabe nem que essa crença existe. Ou você sabe que essa crença existe, mas você não sabe como exterminar com ela, como acabar com ela, tá? E aí você não consegue ter uma ação para isso, você não consegue tomar uma atitude para que isso aconteça, para você acabar com isso. Porque você só acaba quando você dá um passo positivo. O que é um passo positivo? Um passo para que você extermine essa crença. Por exemplo, você tem lá a crença sobre o dinheiro que é sujo, certo? Essa crença é a crença que você sempre ouviu, mas por trás dela tem outras crenças, ok?
E aí você foi chamado lá por um amigo para abrir um negócio. Mas por conta dessa crença, o seu potencial é quase zero. Você não vai conseguir realmente fazer um acordo com esse amigo, dar prosseguimento nesse negócio. Por conta da sua crença e por conta da força que você não tem de ir contra essa crença. A sua ação foi qual? Não, eu não vou entrar, não vou entrar porque, né, aí o seu subconsciente ele começa a arrumar desculpas. Né? Ele começa a botar para você coisas que você também acredita. Pô, mas o dinheiro é sujo, mas aí você vai ter muito dinheiro e aí você vai se sujar com isso e aí você não vai ser um cara honesto, você vai ser um cara corrupto. Você tá vendo como é que vem outras crenças? Tem a crença anterior e vai surgindo outras crenças. E qual vai ser o resultado? Se você não aceitar, você não vai conseguir ter uma ação positiva diante disso. Porque você não vai ter quebrado essa crença. Você só vai conseguir quebrar essa crença se você virar para o seu amigo e falar: Eu aceito. Eu aceito sim. Vamos lá. Vamos lá que eu quero ver por mim mesmo. Eu quero passar pela experiência de que a pessoa que tem muito dinheiro, ela realmente é suja. Porque eu não sou um cara sujo, eu não sou uma mulher suja. Não é dinheiro que me faz. Como identificá-las? Antes de tudo, fique atento a seus pensamentos. E sempre se pergunte o porquê de estar pensando desta forma. Essa indagação vai identificar o que é crença do que é um fato, sendo capaz de trazer à tona nossas razões, e isso diminui o estresse de pensamentos indevidos, que foi o que eu acabei de falar. Você tem que se perguntar e você também tem que se dar a oportunidade de dar um passo à frente. Porque senão você vai continuar com essa crença instalada em você. Isso não vai acabar. E aí você tem que pensar se essa crença ela tá te trazendo algum mal para sua vida, né? Se ela tá trazendo alguma coisa que impossibilite você de dar o próximo passo, de subir, né, o próximo nível, porque muitas das vezes é isso que acontece e a gente nem percebe. Aqui, gente, eu deixei o exercício, tá? Que é pra gente matar, eliminar as crenças, tá? Limitantes de uma vez por todas. O que vocês vão fazer? Antes de qualquer coisa, você precisa ter atenção em você mesma. Você precisa identificar quando as crenças elas surgem em você. Então você precisa se questionar. Por exemplo, quando as crenças elas surgem, você tem que remodelar esse seu pensamento. Por exemplo, se você tem aqui uma crença de que o dinheiro é sujo e você pensa nisso, você tem lá a oportunidade de abrir um negócio com seu amigo e você pensa nisso, antes de você dizer não. Vamos botar assim que o seu amigo conversou com você e você foi para casa para pensar. E aí você tem que se questionar, né? Você percebe que aquela crença existe, pô, e você tem que se questionar. O porquê que eu tô pensando isso? E quando você faz isso, gente, quando esse pensamento ele vem, que o dinheiro é sujo, você tem que automaticamente consertar esse pensamento. Você tem que refazer, remodelar esse pensamento. Isso que é uma reprogramação mental. Da mesma forma que embutiram isso em você, da mesma forma que colocaram isso dentro de você, repetindo, falando muitas vezes, você tem que falar para si muitas vezes que aquilo não é real, que aquilo é irreal, que aquilo não é verdade. Entende? Então você tem que falar várias vezes e quantas vezes forem necessárias para quebrar essa crença, para fazer com que você mude. Esse disco ele vire, esse disco ele saia de você, entende? Então remodele os seus pensamentos. Aí a partir de agora você vai pegar um papel e uma caneta. Aí você vai anotar todas as suas crenças. Anote todas as suas crenças, gente. As crenças que você ouviu sua avó falar, seu pai, sua mãe, as crenças que você tem, o que tem da sociedade que traz para você, como foi dito anteriormente, sobre que tá tudo perigoso, né? Anote tudo, tá? Aqui as herdadas, as pessoais e as sociais, isso aqui a gente vai entender um pouco mais lá na frente. E que mais te afetam, tá? Agora você vai responder para cada uma de suas crenças as seguintes perguntas. Então, o que é bom? Para cada crença, você deixa uma folha, tá? Deixa uma folha que você vai fazer um exercício em cima dessas crenças, para vocês terminar essas crenças e dar o próximo passo. Mas vocês têm que fazer, gente. Tem que fazer, porque senão vocês não vão
subir de nível, vocês não vão sair de onde vocês estão. Isso serve, gente, para manifestar qualquer coisa, para manifestar dinheiro, para manifestar uma casa, para manifestar um carro, para manifestar um relacionamento. Se você tem uma crença instalada, nenhum exercício, nenhum outro exercício vai fazer com que você consiga manifestar alguma coisa. Por exemplo, se você tem a crença de que o exercício não ajuda em nada, se você não quebrar essa crença, você não vai conseguir manifestar o que você quer. Então a gente precisa entender isso, tá? Vamos acabar com essa crença. Como você sabe que isso é verdade? Como você sabe que essa crença é verdade, tá? De onde vem essa crença? De onde, gente? De onde surgiu essa crença? Quem passou essa crença para você? Vocês lembram que eu disse que a crença herdada é alguém responsável que passa e normalmente a gente tem uma relação, né, um vínculo com essa pessoa, tá? O que essa crença está tirando de oportunidade de você? Gente, anota tudo, tá? Quais são as oportunidades que você está perdendo, acreditando nessa crença? Qual o preço que você paga por ter essa crença com você hoje, né? Qual o preço que você paga por acreditar nisso, por ter isso com você, por você carregar essa mochila, tá? Como você estará daqui a 5, 10 anos se ainda acreditar nessa crença? Porque a sua vida é desta forma hoje e você tem essa crença. Mas se daqui a 10, se daqui a 5, 10 anos você ainda tiver essa crença, como que você estará? Como? Então você precisa escrever isso, tá? É útil para você continuar acreditando nisso? Ainda é útil depois que você escreveu tudo, depois que você escreveu inclusive como você vai estar se ainda estiver acreditando nisso. Daqui a 5 a 10 anos. Tudo que você vai perder, tudo que você não vai conquistar acreditando nisso. Ainda é útil você acreditar nisso? Você levar isso com você? Qual tipo de pessoa você seria se não tivesse essa crença? É muito interessante isso, né? Porque quando eu comecei a reprogramar a minha mente para mudar a minha vida, para eu me desbloquear, né? Por exemplo, fazer vídeo aqui pro canal, eu usava muito essa pergunta aqui. E fiz muito exercício de visualização para quebrar todos os programas que eu tinha dentro de mim com questões assim de aceitação, sabe? De aceitação, de amor próprio, de como eu me via, porque eu carreguei muito da minha infância o olhar que as pessoas tinham de mim. Eu acabei colocando o olhar que elas tinham de mim para mim. Vocês conseguem compreender isso? E isso me gerou muitos problemas emocionais, isso me gerou muitas batalhas interiores, sabe? Me gerou muitas travas, me gerou muitos bloqueios, muitos. E, gente, a gente só consegue mudar se realmente a gente quebrar as nossas crenças. Porque eu só consegui começar a manifestar as coisas na minha vida, a vida que eu quero, a vida que eu decidi ter, a partir do momento que eu identifiquei as crenças que eu tinha e entendi, sabe, o problema que eu tinha de carregar aquelas crenças, porque aquilo estava me afetando absurdamente. Aquilo estava me afetando a ter a vida que eu queria ter e não conseguia. Então, assim, é muito louco isso. Sabe, é muito louco você querer ter uma vida, você ter disposição para ter a vida que você quer, a vida que tá na sua mente, que tá no seu coração, e você não conseguir dar o próximo passo porque você tem uma crença limitante dentro de você, sabe? Então, assim, isso é muito louco. A gente precisa acabar com as crenças. Que vida você teria se não tivesse essa crença? Hoje, essa pergunta é assim. Hoje, se imagina hoje você não tendo essa crença, né? Se você tivesse passado a sua vida inteira sem essa crença. Qual vida você teria hoje? Quem você seria hoje? Qual homem, qual mulher você seria hoje? Qual a vida? Aonde você estaria morando? O carro que você teria na garagem? Sabe? Você teria filhos? Não teria? O que teria mudado se você não tivesse essa crença que você carrega com você e que te paralisa hoje? Faça essas perguntas, tá? Aqui, gente, eu pus um ciclo para vocês entenderem melhor, tá? Como é que funciona o ciclo das crenças limitantes, tá? Vamos tentar entender. A gente vai de dentro para fora, tá? Aqui nesse amarelinho
é a sua zona de conforto. Aqui você tá com as crenças limitantes lá em cima, sabe? Lá em cima mesmo. É quando você olha e fala, olha, eu tenho uma crença aqui de que eu não sou inteligente e eu não vou entrar na faculdade porque tá tudo certo e eu tô confortável e vamos que vamos. E a vida vai ficar assim e é assim que eu quero que fique, tá? Então, a sua zona de conforto, sensação de segurança e controle. A gente precisa ter em mente, né, que não dá pra gente passar a vida inteira estagnado num lugar. A vida, ela sempre dá uma chacoalhada, porque tudo é um fluxo, tá? Tudo é um fluxo, tudo vai e vem. Isso são as leis do universo, gente. Tudo vai e vem, tudo, nada é parado, tudo se movimenta. Inclusive a nossa vida, ela se movimenta, nós nos movimentamos. Vocês já perceberam que tudo no universo se movimenta? Tudo na natureza se movimenta. É, nós precisamos nos movimentar para poder vivermos, né? Para poder vivermos mesmo, né? E dentro da gente também tudo se movimenta. Vocês estão entendendo como tudo é interligado, como tudo é conectado? Então não tem para onde fugir. São as leis do universo. As leis do universo, se você não obedece, se você não respeita, vai dar ruim para você, tá? Aí fora dessa zona de conforto é a zona de medo, né? Que é aquela assim, pô, caraca, se eu fizer esse negócio aqui, por mais que eu tenha essa crença lá do dinheiro sujo, se eu aceitar essa sociedade, caraca, o que vai acontecer comigo? Pô, eu acho que eu não vou conseguir dar conta, eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu acho que eu não sou tão competente. Vocês estão entendendo? Que é aqui que você tem o medo porque você saiu da sua zona de conforto. Então, quando a gente fala assim, a gente não pode ter medo, não existe nenhum indivíduo, gente, que não tenha medo. Todo indivíduo ele tem medo de alguma coisa. Se não tiver medo, ele tá desajustado, tá? Ele tem alguma coisa. Não existe um indivíduo que seja totalmente saudável, né, psiquicamente falando, que ele não tenha medo de alguma coisa. O medo ele só é ruim quando ele é desajustado, quando ele é desequilibrado. Todos os sentimentos eles são ruins, gente, quando eles estão em desequilíbrio, mas os sentimentos eles não são ruins, tá? O medo para um bebê ele é perfeito, porque se ele enfiar a mão na tomada, ele vai tomar um choque, então ele tem que ter medo mesmo, para ele não fazer besteira. Agora, se a gente carregar isso pro resto da vida, vai estar em desequilíbrio, porque a gente sabe que não deve enfiar a mão na tomada, certo? Não deve enfiar a mão na tomada. Então, não é só a gente não enfiar. Então, não precisa ter medo disso. A gente só vai tomar um choque se botar o dedo lá, tá? Então, entendam que os sentimentos, eles não são ruins. O que é ruim é quando eles entram em desequilíbrio, ok? Então, aqui, ó, zona de medo. Medo de falhar, excessiva preocupação com a opinião dos outros. Isso aqui, ó, é um problema seríssimo. Seríssimo, tá? Eu tenho ainda muita dificuldade, não com questões de opiniões dos outros, mas de, por exemplo, me expor, né? E na frente dos outros. Também tem um pouco disso, né? De opinião dos outros, que é basicamente do que os outros vão pensar. E é uma coisa que eu tô trabalhando fortemente na minha cabeça. Mas tudo a gente pode mudar. Tudo. Não existe limite para nossa mente, tá? Para nossa mente. Não existe limite. E aqui as crenças limitantes. Fora dessa zona aqui, tem a zona de aprendizagem, né? Que é aquela que você já saiu do medo, você já se colocou exposto para aquela situação, você já se expôs para aquela situação. E aqui, ó, você ampliando a zona de conforto. Aqui você já tá, ó, em outro patamar, tá? Desenvolvendo novas habilidades. Aqui você já está confortável, aqui você já entendeu todo o processo. O que é novo nos causa medo. O que é novo nos causa mesmo esse sentimento de caramba, eu não sei o que é, então o que eu vou encontrar, né? O que eu vou encontrar? O que vai vir para mim? E se a gente encarar isso como uma coisa boa, gente, isso se torna algo delicioso, algo mágico, porque a gente está aprendendo coisas novas. Se você tiver paciência com você mesmo, amor com você mesmo, tolerância com você mesmo, e sempre realmente motivar a si, não se pôr para baixo, né? Por exemplo, essa zona aqui, ela vai ser confortável para você. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês.
Quando eu fiz o meu primeiro, tirei o primeiro dia para fazer os vídeos, né, do YouTube, do canal e tudo mais, eu demorei muito para fazer os vídeos. Muito, muito, sabe? Só que eu não tava prestando atenção que era a primeira vez que eu fazia vídeo pro canal. Eu não tinha. É muito louco isso, né? Era minha primeira vez que eu tava fazendo vídeo, mas ao mesmo tempo eu não tinha essa consciência comigo, sabe? Presente ali comigo. Então eu comecei a me punir, porque eu fazia várias vezes o vídeo e achava que tava horrível e ficava me punindo por isso. Gente, tem que ser o contrário. Se é a sua primeira vez, né? Por mais que não seja a primeira vez, você tem que ter paciência com você, você tem que entender que cada pessoa demora e cada pessoa tem o seu jeito de aprender. Então, quando eu captei isso, quando eu virei essa chave, fluiu. Não está do jeito que eu quero ainda, mas hoje eu tenho total consciência de que com paciência, com amor, com tolerância comigo mesma, eu vou conseguir. Então é isso. Essa zona aqui é isso, é você ter noção de que você precisa sim passar por um processo e vai ser desconfortável esse processo, mas ele pode ao mesmo tempo não ser doloroso, se você tiver paciência com você mesmo, tá bom? Lidando com desafios e problemas, ainda nesse verdinho aqui, né, na zona de aprendizagem. Zona de crescimento. Nada mais é do que eu acabei de falar, né? A zona de crescimento. Ó, novas metas, sucesso, encontrando propósitos, conquistas, novos objetivos, realizando sonhos. É aqui, gente, aqui nessa zona de crescimento, que as pessoas falam assim: ah, quando você quer crescer, né, quando você quer manifestar alguma coisa, você quer crescer na vida, você não pode sofrer. Não pode haver sofrimento. O sofrimento, gente, ele só não acontece quando você já está aqui dentro, ó, dentro da zona de crescimento, quando você já passou por todo esse processo aqui, ó, tá? Por todo esse processo aqui. Aqui você já começa a perder um pouco, se você tiver aquela mente que eu falei, tá? Se você tiver a mente de não se punir, não ter a vontade de falar mal de si, não se colocar para baixo, ter sempre um contrato com você de que você vai se apoiar, de que você vai se respeitar, de que você vai se amar, de que você vai se dedicar por aquilo, mas ao mesmo tempo você vai dedicar a si mesmo com paciência. Consegue compreender? E aqui nessa zona é o que você recebe de todo esse trabalho que você teve aqui, ó, tá vendo? E aqui não significa que você não tenha trabalho. Não é isso, tá? Aqui significa que você amadureceu e que você entende todo esse processo aqui. Todo esse processo aqui dentro. Vocês conseguem entender? E aí sim, você chega à evolução. Aí você consegue chegar à evolução. E isso aqui, gente, é um ciclo para toda a vida, em tudo. Em relacionamento, no trabalho, ó, dentro do relacionamento, vamos lá, dentro do relacionamento com o filho, dentro do relacionamento com a esposa, dentro do relacionamento com o marido, com a avó, com a sogra, tá? Isso aqui é a vida inteira. Se você vai fazer uma viagem, você tá numa outra cultura, é exatamente isso aqui, tá? Se baseiam por esse ciclo aqui, ó, por essa evolução. Vocês têm que tender ir para cá, ó, para evolução. Sempre para cá, para evolução, ok? E aqui a gente chegou ao final, mas eu deixei uma frase. Como a gente está falando de crenças limitantes, né, e de potencial de si mesmo, porque está muito ligada a isso, né? As crenças limitantes é quando você quando você deixa elas, né, tomarem conta de você, ao mesmo tempo você está tirando o seu poder de você mesmo. Porque nós somos muito poderosos, né? Nós somos totalmente capacitados para fazer aquilo que a gente quiser, aquilo que a gente se dedicar e aquilo que a gente de verdade lá no fundo do coração quiser, tá? Então eu acho que não seria melhor, né, colocar uma frase minha aqui. E não importa se essa frase vai ser igual uma frase de autor, de escritor, não importa isso. Importa que hoje eu acabo com uma crença de que eu, né, poderia não ser a melhor, poderia não me sentir mesmo como capaz de fazer isso. Então eu coloquei aqui uma frase minha. Não é justo com você viver sem saber o tamanho da sua potência. Então, liberte-se de suas crenças e acredite mais em si mesmo.
Desta forma, você voará mais alto do que pensa que pode voar. Então, é exatamente isso. Isso aqui que eu escrevi aconteceu e acontece comigo o tempo inteiro. Aconteceu e acontece comigo o tempo inteiro. Eu tive que me destravar muito para fazer esse vídeo. Tive que me destravar muito para realmente escolher a vida que eu quero para mim. E se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Se eu conseguir, você consegue também. Se eu conseguir dar o próximo passo, você também consegue. O próximo passo, ele tá ali, sabe? Tá ali. Não fica olhando pra lá, pra cima. Olhe pro próximo passo, dê o próximo passo. Ele já vai ser o suficiente para sua trajetória, tá? Ele vai ser o suficiente para sua trajetória aqui, agora, nesse momento. Porque às vezes a gente olha lá para frente e a gente não tá se ligando no próximo passo. E aí a gente perde esse passo, porque a gente está focado no passo lá da frente e acha que tudo é muito difícil, que a gente não vai conseguir, que a gente não é competente. Mas na verdade não é nada disso. Na verdade a gente só se antecipou. A gente só fez algo que a gente não deveria ter feito. E a gente sim, a gente tem capacidade e todos os nossos recursos estão dentro da gente. Os meus recursos, eles não estão fora. Os meus recursos, eles estão dentro de mim, assim como os seus recursos estão dentro de você. Você precisa acessar eles. Todos eles estão dentro de você. Coragem, força, resiliência, poder, tudo. Poder de cocriar, poder de manifestar, tudo que você quiser está dentro de você. Nada é externo a você, tá? O externo é uma consequência do que você tem dentro de você. Então, se você quer acabar com as suas crenças que estão dentro de você e ter uma vida nova, acabe com as suas crenças. Ok, pessoal? Olha, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.